Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui acredita que faz um bom trabalho artístico? Agora uma outra pergunta. Quem aqui acredita, consegue provar isso do seu trabalho, ótimo trabalho artístico, para uma pessoa que não conhece você, nunca viu o seu trabalho? É aí que está essa diferença entre ser bom e conseguir demonstrar que você é bom. É isso que faz um portfólio. Então, a gente está aqui para entender não só como construir um portfólio, mas principalmente para que serve o portfólio. Alguém me pergunta o que é um portfólio artístico? Bom, muitas pessoas dizem, é um documento com fotos, né? E aí outras pessoas podem dizer, portfólio artístico é um currículo de artista, né? As duas respostas não estão totalmente erradas, mas elas estão incompletas, né? Um portfólio artístico, ele é uma ferramenta de apresentação profissional do trabalho desse artista. Ele reúne evidências, a trajetória desse artista, a experiência, a qualidade do trabalho, tem que estar tudo aí dentro desse documento, que é o portfólio artístico. Mas, muito mais do que só a gente guardar registro lá dentro. Ele é, na verdade, quem é esse artista, o que esse artista faz, né? Ele comunica ali a identidade desse artista, né? Comunica a experiência desse artista, né? Comunica o profissionalismo, né? Pensa assim num arquiteto, né? Antes de contratar um arquiteto, você pede para ver os projetos dele antes, né? Para ver o que ele tem para te oferecer. Então, um fotógrafo mostra as fotografias, né? Um designer, ele apresenta as campanhas, um músico, né, apresenta um show, você pede os links, né, o que você quer ver se apresentando, e assim vai. O artesão mostra peças, o ator mostra espetáculos, e aí todo mundo possui um portfólio, né? Isso aí é você estar mostrando portfólio, né? Mesmo que a gente nunca tenha dado esse nome para esses exemplos, né? Essas provas, né? E na prática o portfólio ele responde a algumas perguntas que são básicas, fundamentais, que são: quem você é, o que você faz, por que alguém deveria confiar no seu trabalho e onde é que está as provas de tudo isso que você está dizendo, né? É por isso que o documento afirma, né, que o portfólio não é só uma coleção de trabalhos, né? O portfólio é um documento de apresentação de promoção pessoal, né? Ele reforça ali uma ideia importante, que o portfólio ele existe para facilitar a vida de quem vai avaliar, né, esse artista, não para satisfazer o próprio artista. O portfólio ele não foi feito para o artista, ele foi feito para quem está avaliando, né? Então, tem muita gente que pensa no portfólio como um álbum ali onde você vai juntando as coisas, né? E não é isso, né? A gente está construindo uma ferramenta de venda, né? E quando a gente fala de venda, não estou falando só de dinheiro, né? A gente está falando de venda, você está vendendo confiança, né? Você está ali montando naquele documento uma credibilidade, né? Então, a gente está mostrando ali que nós somos capazes de executar aquilo que a gente está prometendo dentro de um projeto. Um edital, por exemplo, né? A gente conta uma história lá de coisas que a gente vai fazer e a gente tem que provar essa confiança, tem que provar essa confiança para a prefeitura, tem que provar essa confiança para o Estado, para um patrocinador que seja, né, de um outro segmento, um produtor cultural. O portfólio, ele abre essas portas, traz essa confiança, mesmo que você não esteja lá no momento, né? É por isso que construir um portfólio tem que ser algo bem feito, bem planejado, porque você não vai estar lá para falar, é o seu portfólio que vai estar dizendo. Tem muita gente que acredita, muito artista que acredita, porque tem anos e anos, que só a história dele já está totalmente contada. E isso não é verdade. Você precisa organizar, porque se você não organiza aquele documento, você tem certeza que todo mundo conhece a sua história, todo mundo tem que saber, né? Tem muito artista grande que não se organiza e não desenvolve por causa disso, né? O portfólio ele vem então para resolver esse problema e transforma esses anos de experiência em um documento, uma apresentação organizada, né? Quando alguém recebe o teu portfólio, né, ele já consegue entender rapidamente quem é você, o que você faz, né? Há quanto tempo tu trabalha nisso, quais experiências você possui, qual é a qualidade do seu trabalho. É como uma vitrine, né? Imagina assim, duas lojas. Você tem uma loja totalmente organizada, iluminada, bonita, limpinha,
E aí você tem uma outra loja, bagunçada, escura, sem identificação. Mesmo vendendo as duas lojas o mesmo produto, qual tu acha que vai te passar mais confiança? O portfólio faz isso. Ele transmite esse profissionalismo. Antes de você falar uma única palavra, ele faz esse trabalho só olhando. A primeira impressão já conta. É que tem gente que acredita que vale registrar só grandes coisas, só grandes feitos que você já fez, né? Mas não, toda atividade que você faz, ela gera uma história, ela gera uma estrada, um trabalho, um portfólio, uma palestra, uma apresentação pequena que você fez, uma participação que você fez num evento que alguém te convidou de última hora, né? Tudo isso é um portfólio. Então, esses registros todos valem ações voluntárias, e ações voluntárias são muito importantes para você provar que você não está fazendo isso só por dinheiro, que você tem uma causa, você acredita nisso, né? Então, não espera para realizar o maior evento da tua vida para começar a registrar a tua história. Começa a registrar agora. Se não fez antes, está perdendo tempo, ou estava perdendo tempo. E a gente vai começar a fazer isso já. E não deixem de colocar isso no ar. Não guardem os seus registros só dentro do celular. Porque dentro do celular vai ficar muito mais difícil vocês provarem que aquela coisa aconteceu. Quando a gente faz uma atividade e quase que imediatamente coloca essa atividade no ar, a gente conta com o registro público, o registro da internet que gera uma data, né? E essa data é muito importante, porque não tem como mudar essa data, né? Se você coloca numa rede social, aquilo vai gerar um registro, vai gerar uma data ali automaticamente, né? Se você consegue colocar num outro site, muito bacana. Isso também vai gerar um registro. Essa nota é muito importante. Sua rede social, os locais onde você mantém os seus links, eles devem estar todos públicos. Eles não podem estar só para os seus amigos ou privados de alguma outra forma. O técnico que vai acessar os seus links, ele necessita de acesso total para verificar o seu material. Isso não pode acontecer, vai acabar dificultando o seu acesso a essas oportunidades. Outro ponto muito importante, se você tem a sua rede social fechada porque ela está misturada com a sua vida pessoal, coisas que você não quer que outras pessoas vejam, você deve então separar essa rede social e fazer uma outra rede para você, uma rede pessoal, né? E como é que a gente vai comunicar esse nosso serviço, nosso produto? Muita gente diz assim, eu vendo música, né? Eu faço show, eu vendo teatro, eu vendo artesanato, eu vendo umas coisas aí, né? E, na verdade, nós não estamos vendendo coisas, a gente está oferecendo para as pessoas soluções, a gente está oferecendo saúde mental, e a gente precisa comunicar o que a gente está oferecendo de maneira correta. Quando uma prefeitura, por exemplo, um estado, contrata um show de uma pessoa, ela tem a certeza, né, de que o que está dito vai ser entregue ali, naquela apresentação ao vivo, naquele produto final, né? E isso tudo também precisa estar muito claro para quem está avaliando esse projeto, né? Então pouco texto, informações organizadas, os links funcionando, toda a cronologia da sua apresentação ali correta, né? Desde quando você começou até os momentos mais atuais, tem que estar tudo muito fácil de localizar, né? Uma frase do material que a gente vai ter contato aqui, né, é que, muito importante, o portfólio ele não é um documento para você, ele é um documento para o avaliador. Então, tenha em conta, o portfólio vai vender, vai comunicar a sua história, a sua obra de arte para outra pessoa. Não pense em só se lamber ali dentro daquele documento. Você precisa comunicar isso para uma outra pessoa. Quanto mais fácil for compreender o seu trabalho, mais fácil vai ser de você transformar essas chances em realmente oportunidades de concretizar o que você está querendo. E para quem que a gente está comunicando? Não existe um portfólio perfeito. Existe um portfólio adequado para cada objetivo. Se for um edital, por exemplo, a gente destaca ali as comprovações, experiências, resultados. Se for um cliente privado, talvez seja mais interessante mostrar a qualidade visual, os depoimentos, né? E a gente vai adequando isso conforme a pessoa que nós estamos interessados que contrate o nosso serviço. É bom a gente guardar 4 ideias aqui. Primeira,
o portfólio não é um álbum de recordações, tá? É uma ferramenta de comunicação. Você está ali se apresentando para uma outra pessoa. Segundo ponto, quem não registra a sua trajetória, a sua atividade, está deixando de produzir as provas do próprio trabalho, ou seja, está se sabotando. E terceira, a organização comunica profissionalismo. Quarta, não menos importante, as oportunidades quase nunca aparecem para quem é só talentoso. Tem gente que você pode até pensar, faço melhor, mas cadê a sua prova? Então, organizem-se, mostrem o que vocês fazem, não deixem de registrar nada.